Que a paz de Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial e nesta oportunidade nós queremos falar um pouco sobre o sonho de Deus. Queremos discorrer biblicamente sobre este tema, o sonho de Deus. Quero dizer a você que o programa Manancial já está no ar. Retornamos então com a programação abençoadora, programação Manancial. E o texto da palavra que nos norteará ao longo de todo esse programa está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e o verso de número 9, que nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Aonde estás? Ou onde estás? Com base neste texto da palavra de Deus, queremos então discorrer sobre o tema o sonho de Deus, o sonho de Deus. Ao longo de todas as Escrituras Sagradas, nós vemos Deus manifestando o seu desejo de relacionar-se com o homem. O relacionamento com o homem é o sonho de Deus. Deus nos criou num projeto eterno, extraordinário, maravilhoso do seu coração. Ele projetou o homem. Nós estamos aqui no início da Bíblia, nos primeiros capítulos, não é? Do primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o livro do Gênesis, o início de todas as coisas na história humana, na história da revelação divina aos homens. Deus, portanto, estabeleceu este projeto, não é? O homem é a coroa de toda a criação. Deus assim estabeleceu o homem como a coroa da criação para governar a terra, para sujeitar a terra, para administrar a terra. Um plano lindo, perfeito, maravilhoso e excelente da sua parte para com o homem. E o desejo de Deus, nesta autoridade, neste domínio que foi ao homem conferido, deseja que o homem tenha também uma vida de relacionamento permanente com ele. Relacionar-se com o homem é o desejo maior de Deus, é o alvo maior de Deus. Deus então presenteia o homem com a terra, com o planeta, com a natureza, com todas as coisas que foram criadas, inseridas, não é? Neste mundo, neste planeta, para que o homem então possa desfrutar e uma vez que está desfrutando, vivenciando, se deleitando, enfim, com tudo aquilo que Deus ali estabeleceu, que o homem então reconheça e numa forma de gratidão, de reconhecimento, de retribuição, o homem então tribute a Deus a glória, tribute a Deus a honra, tribute a Deus o louvor que são devidos ao seu santo nome. Nós queremos aqui ao longo do programa falar sobre este sonho de Deus, sobre este viver, não é, de relacionamento aí interativo, Deus, homem, Deus, permanentemente, uma vez que o Senhor Deus tem deixado de forma clara através das Escrituras Sagradas, através da sua revelação escrita, que é as Escrituras Sagradas. Naquilo que Deus estabelece o homem no Jardim do Éden, neste viver de relacionamento, qual era a condição do homem em relação a Deus? O homem tinha liberdade na presença de Deus. O homem caminhava com Deus. Desfrutava da companhia diária, permanente de Deus. Estar na companhia de Deus é algo extraordinário. Uma vez que eu vivo na companhia de Deus, eu tenho a orientação de Deus, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o refrigério de Deus, o refrigério de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no tempo da Nova Aliança,
ele fala-nos assim lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, em outra versão, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí no verso 29 ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não é? E encontrareis descanso e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo de Jesus é estar com Jesus, é caminhar com Jesus, é estar na companhia permanente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, era esta a condição que de fato Adão vivenciava lá no princípio de todas as coisas, aqui no capítulo de número 3, né, da qual fizemos leitura inicialmente, pautando o nosso programa, dando aqui base teológica para discorrermos sobre este tema tão extraordinário que é o sonho de Deus. Você já parou para pensar um pouquinho que Deus para com a tua vida, em relação a você que me assiste nesta oportunidade, Ele tem um sonho? Você já parou para meditar sobre esta realidade cristã, bíblica, teológica, espiritual? Não é? Talvez você não parou para pensar sobre isso. Talvez a sua vida tenha sido tão assim atropelada, tão agitada, tantas coisas você tem para fazer no dia a dia, que você ainda não teve este momento de parar para pensar sobre o que Deus pensa acerca de você, o que Deus espera de você, o que Deus planejou para você. Deus para contigo de forma muito convicta, de forma muito segura. Eu falo a você, me dirijo a você, amado telespectador, que Deus tem um sonho para com a sua vida. E o sonho do coração de Deus é que você se relacione com Ele, que você ande na companhia dEle, que você desfrute dos benefícios de estar na presença dEle, como Adão, antes do pecado, antes da queda, antes da desobediência, vivenciava. Na verdade, a Bíblia é um grande manual que nos revela coisas grandiosas, lindas, extraordinárias do coração de Deus, da pessoa de Deus, não é? Projetando a nossa vida como seres humanos, criados conforme a sua imagem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Se você ainda não parou para pensar qual é o sonho de Deus para a tua vida, eu quero chamar a sua atenção que você neste momento, que é oportuno, você pare para pensar sobre isto. Analise a vida que você tem levado, né? Os momentos da tua vida, as horas da tua vida, do dia a dia na tua vida, como você tem vivenciado estas horas? E se você tem tido um momento para relacionar-se com Deus, ou melhor dizendo, se você tem tido ao longo aí do dia, das horas do dia, mesmo estando envolvido com uma ou outra coisa, se você tem tido uma vida de relacionamento com Deus. Quero dizer a você mais uma vez que o sonho de Deus para contigo é uma vida de relacionamento com você. Relacionamento com você. E só é possível este relacionamento acontecer se você disser sim para Deus. Com atitudes, não é? Com ações, com obras, não é? Se você der tempo para Deus, priorizar uma vida com Deus, na presença de Deus. Adão tinha livre acesso a Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele falava com Deus, compartilhava com Deus os seus sentimentos, os seus pensamentos. Quando Deus estabeleceu Adão no Jardim do Éden, a responsabilidade de nominar cada espécie de animal, cada raça, cada animal, foi uma responsabilidade atribuída a Adão. E eu creio e eu acredito que nesta vida de relacionamento com Deus, de livre acesso com Deus, Adão consultava a Deus. Eu penso em colocar nessa espécie tal nome,
não é? E aí Deus então dava o aval, porque toda a responsabilidade fora confiada ou fora conferida ao homem, não é? Ao nosso primeiro, não é? Os nossos primeiros pais tiveram esta incumbência, este domínio, este governo terreno, este governo na terra. Por quê? Não havia ainda Adão pecado, não havia ainda Adão fugido ou deixado de estar na presença de Deus. Não havia Adão ainda se manifestado numa atitude de rebeldia, virando as costas para Deus. Ele desfrutava deste livre acesso, desta livre presença de Deus. E como ele tinha este livre acesso, ele desfrutava então da proteção de Deus, não é? Do auxílio de Deus, do consolo de Deus, da orientação de Deus. Quem sabe num momento lá de cansaço, não é? Em função de tantas atividades e atribuições, não é? Deus trazia ali refrigério para Adão e assim por diante. Eu quero dizer a você, meu prezado telespectador, que o desejo de Deus com relação ao ser humano, com relação ao homem, não mudou. Não mudou. Ele continua no mesmo desejo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Ele tem um sonho, e o sonho de Deus para com os homens é que os homens continuem buscando ou busquem ter uma vida de intenso relacionamento na presença dele. Assim nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência nós retornaremos dando sequência ao programa desta semana.